obviamente, né, parece uma ideia extremamente ousada. Mas ela, na verdade, tem aqui né, uma origem e uma discussão que envolve gente, acho que da notoriedade da professora Ada Pellegrini Grinover, que bastante tempo vinha trabalhando, e eu confesso que eu não sei, mas eu sei que não foi para frente, pelo menos sei que isso foi oferecido ao Congresso, mas acabou não progredindo. Nós temos um novo Código de Processo Civil, mas nós não fizemos, que era uma ideia da professora Ada e de um grupo de processualistas, um código para tratar dos processos coletivos. Seria um código de processo específico, dada a natureza que é realmente diferente da tutela jurisdicional, vamos dizer jurisdicional dos interesses coletivos. E ela tinha ali um anteprojeto de Código de Processos Coletivos que trazia um artigo que deixava a possibilidade do juiz, numa audiência preliminar, remeter as partes para outros métodos, como a conciliação, que na verdade tem um pouco a ver com uma ideia de uma negociação de um TAC, para mediação, que é algo que a gente vê crescendo muito, que eventualmente teria aí um campo importante nessa seara aí das discussões, envolvendo inclusive autoridades e particulares, e arbitragem. E talvez assim, seria interessante, porque, contra nós estamos dentro de uma outra... Não dá para tratar com todo o voluntarismo ou com toda a abertura que se tem na arbitragem comercial. Acho que alguns parâmetros, algumas regras seriam importantes de serem definidas para dar essa tranquilidade, porque eu acho que realmente uma incerteza pode surgir para o particular, inclusive, falar, mas para que eu vou me submeter a uma arbitragem se ao final todos podem questionar essa arbitragem? Ou seja, que houvesse talvez um tratamento legislativo que desce, porque assim o TAC também, não é? Se você tem um ente o que você tem aqui, obviamente, se é uma questão resolvida numa arbitragem, e aí, obviamente, vai se precisar pensar, porque o TAC é diferente da arbitragem nesse sentido, né? O TAC, ele não é a decisão arbitral, pela nossa lei, ela é uma decisão jurisdicional, né? Ela tem o mesmo efeito de uma decisão judicial. E aí, eu acho que passa um pouco para a discussão se uma decisão na arbitragem terá os mesmos efeitos de uma decisão de uma ação civil pública, tendo em vista que ambas estão ligadas a uma tutela jurisdicional, né? Acho que esse é um ponto que é um pouco mais ousado. Mas eu até te pergunto outras coisas, né? Como é que você vê, se tivesse que fazer essa escolha por arbitragem, como se escolheria, né? Como é que você precisaria já ter uma ação judicial para convertê-la numa arbitragem? Você acertaria isso a partir de um TAC que tivesse uma cláusula compromissória? Como é que você vê um pouco a operacionalização disso, né? Como é que você transforma... como é que você dá início a isso, né? Você está aqui numa discussão de uma questão ambiental, como é que a gente passaria para fazer um acordo para que isso fosse uma arbitragem? Seria uma arbitragem ad hoc ou teria alguma instituição, né? Como é que se escolheriam os árbitros? Não sei se você... sei lá, quais são mas aí a gente está no campo aqui realmente das ideias, né? De como tentar conciliar a natureza desses direitos com a arbitragem. Na verdade, esse é um ponto mais avançado da discussão, que a gente não... Eu confesso que a gente eu não tinha elaborado sobre isso daí, até porque esses aspectos da participação ou não do Ministério Público, eu acho que são pontos que tocam uma possibilidade de arbitragem muito mais complexa. O que eu acredito que pela nossa discussão, pelo que a gente estava vendo antes, até nos pontos que você tinha mencionado no artigo que você já tinha escrito sobre o tema. Eu acho que a gente tem dois grandes campos. Nós temos o campo das discussões de efeitos patrimoniais que afetam bens particulares que circunstancialmente estão inseridos no ambiente e que também têm um interesse coletivo, porque obviamente qualquer tipo de discussão ou disputa em relação a um bem particular que não tem nada de relevante para o ambiente é só da esfera particular. Então, o dano causado a um veículo de um particular não tem nada de interesse coletivo. Agora, o dano causado a uma floresta de um particular tem sim os dois aspectos de interesse, o particular e o coletivo. Eu acho que a gente chega pela nossa discussão e pelo que nós acho que analisamos antes
dessa discussão é que, nesse aspecto dos efeitos particulares, efeitos específicos ou privados de um bem inserido dentro do direito ambiental, há perfeita possibilidade de submissão disso a uma arbitragem. Até porque nós estamos falando de discussões que vão levar temas ambientais, exceto aquela de discussão se houve ou não um dano, mas aí, ainda assim, se for entre partes particulares sobre os efeitos dos seus, sobre as consequências nas suas esferas patrimoniais, não haveria problema nenhum. Até porque eu não estou violando nenhum direito, não estou retirando de nenhum legitimado a possibilidade de um dia vir a discutir. O outro campo seria esse, mais amplo, que você está propondo agora. Que surpresa aqui, porque não era o mas combinado. Senão, não tem que fugir do combinado. Deixa eu deixar registrado em forma de surpresa. Então, o outro ponto que é esse de realmente avançar mais e buscar arbitragem para questões que seriam, por natureza, normalmente afetas a uma ação civil pública. E, nesse caso, eu acho que há mais complexidade por causa da inafastabilidade, vamos dizer assim, das normas cogentes, em termos de defesa, de tutela jurisdicional. Há uma via própria regulada por lei para essa matéria. E eu acho que o tema é muito mais, técnico do direito de arbitragem do que provavelmente do ambiental, porque considerando, não estou devolvendo não, mas assim, considerando que eu tenho uma lei específica que regula um determinado remédio legal para determinados legitimados, é possível, nessa situação como para qualquer outra, eu retirar da esfera judicial e levar para a arbitragem? Tem algum tipo de restrição do ponto de vista de disponibilidade nesse caso? Eu acho que a gente não precisaria avançar mais, aprofundar mais, então tornaria mais complexo. Mas eu acho que pelo que você comentou, não seria impossível. Acho que a gente poderia avançar, dependeria de algumas alterações legislativas, mas acho que a gente precisaria avançar. Ou você acha que nem precisaria disso? Não, eu acho que a discussão, por isso, assim, para mim, a grande distinção, não dá para dizer que a definição, se houve ou não um dano ambiental, se deveria se dar por arbitragem. Eu acho que esse campo é da ação civil pública. Acho que aí sim existe, não dá, acho que para a gente também ampliar para todos, acho que há na tutela dos interesses coletivos, e aí focando mais nos difusos, uma indisponibilidade. Acho que vamos dizer as coisas como elas são, acho que há uma indisponibilidade. No entanto, para mim, acho que o segundo momento é do modo de cumprimento. Eu assumo, né? Houve um dano ambiental. Isso quer dizer que eu tenho que fazer como? E em quanto tempo? Foi aquele ponto que nós cobrimos antes. Então, esse ponto, eu diria assim, que passa por uma assunção, olha, eu realmente contaminei. Foi a minha empresa que gerou, a partir dos resíduos aí depositados, por conta do regime da responsabilidade ambiental, inclusive, que é objetivo, está aqui. Existe um nexo causal entre a minha atividade e esse dano. Eu assumo. Agora, vamos definir como é que vai ser, não vamos deixar isso na mão. Infelizmente, falam, não, mas o Estado é que tem... Será? Então, será que não há possibilidade de você ter um terceiro com apoio técnico, definindo, falar, olha, realmente houve um dano, mas esse dano, em parte, já havia ali uma situação pré-existente, que é decorrente da própria qualidade daquela área, daquele ambiente mesmo, e, portanto, você, na verdade, remediando dessa forma, você atingiria o objetivo. Então, eu vejo aqui uma possibilidade. E aí, óbvio, o ponto vai passar a ser como? Né? Eu poderia fazê-lo, me parece que seria uma convenção de arbitragem, que seria um TAC. Seria um termo, na verdade, um compromisso entre Ministério Público, seria mais acho que um compromisso arbitral do que uma cláusula compromissória, um compromisso arbitral, em que se definiria, olha, a forma de fazer isso, em quanto tempo e tudo, será resolvida por arbitragem.
Agora, obviamente que a incerteza ou a insegurança é que esta forma precisaria resolver o problema, atingir uma solução satisfatória, porque no final a tutela do meio ambiente precisaria ter sido atingida.